Olá, você vai ver nesta edição. TCE provê embargos de declaração e homologa medida cautelar envolvendo a Ecopave de Cuiabá. Festival Cultural do Cochipó do Ouro tem contas julgadas regulares pelo TCE. Prestação de contas de circuito de praias do Araguaia também é julgada regular. Servidores não cumprem horário no Legislativo de Ipiranga do Norte e TCE faz determinação à atual gestão. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso proveu embargos de declaração e homologou medida cautelar que liberou o valor retido de empresa prestadora de serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares em Cuiabá. Entenda. Esse processo de embargos de declaração foi interposto pela empresa Ecopave Construção e Soluções Urbanas, frente a um acórdão de 2017 do Tribunal Pleno, que tratou da medida cautelar adotada em um julgamento singular, que decidiu pela retenção de R$ 1.611.000 da Prefeitura de Cuiabá e da Secretaria de Serviços Urbanos, com o objetivo de garantir efetividade de ressarcimento em caso de procedência de uma representação interna que tratava de supostas irregularidades na prestação dos serviços na capital. Acontece que foi solicitada a liberação da retenção dos recursos devidos frente à substituição das garantias oferecidas pela empresa contratada, a exemplo de um seguro-garantia e de bens móveis, não deixando assim de assegurar a preservação antecipada do erário público em caso de confirmação das falhas apontadas na representação. Esse argumento já havia sido acatado pelo Tribunal Pleno, mas por conta daquela decisão apresentar obscuridade, contradição ou omissão, o relator desse embargos de declaração, o conselheiro interino João Batista de Camargo, votou pela procedência do processo. Verifico que o acórdão 296 de 2017 realmente homologou a medida cautelar mediante substituição das garantias ofertadas pela empresa interessada, no lugar da determinação anterior de retenção de valores devidos a ela, gerando a contradição apontada pelo embargante. Inclusive, tanto o voto desse relator quanto a leitura da ementa na sessão ordinária do dia 4 de julho de 2017 do Tribunal Pleno foram pela homologação da cautelar. Desse modo, não acolho o parecer ministerial e voto pelo conhecimento dos embargos e, no mérito, pelo provimento do recurso, em razão da existência de contradição no acórdão número 296 de 2017, que passa a vigorar com as alterações constantes na íntegra do voto, no sentido de que a medida cautelar foi homologada em razão de substituição das garantias, mantendo os demais termos da decisão. O presidente da Câmara de Ipiranga do Norte não cumpriu o termo de alerta do Tribunal de Contas de Mato Grosso sobre a instituição de controle de frequência dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo. Por esse motivo, ele foi multado. Acompanhe na reportagem a seguir. A representação de natureza interna foi instaurada porque a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte não cumpriu o termo de alerta sobre a não instituição de controle de frequência dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo. O presidente da Câmara, Pedro Alessandro Alves do Nascimento, afirmou ter cumprido o termo de alerta do tribunal, uma vez que a frequência dos servidores passou a ser controlada mediante ponto eletrônico. Por interpretar errado, o responsável pela Câmara Municipal enviou inicialmente apenas o registro de 2 servidores. Após ser notificado, foi remetido o registro de todos os servidores. Seguindo o entendimento do Ministério Público de Contas, o relator do processo destacou que, após uma análise minuciosa das cópias do controle de frequência juntado no processo, o real cumprimento da jornada de trabalho estava sendo feito apenas formalmente. Aquele controle era absolutamente fictício e fantasioso, porque o registro da entrada e saída dos servidores era de poucos minutos apenas, e não havia reflexo nenhum no pagamento. Então, chegava lá, registrava a presença, tomava um cafezinho, saía
e pronto, temos o controle de frequência implantado. O conselheiro interino Luiz Henrique Lima concluiu pela procedência da representação de natureza interna por entender que não houve efetivo cumprimento do termo de alerta sobre a não instituição de controle de frequência dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo, com aplicação de multa ao gestor no valor equivalente a 6 UPFs-MT. O TCE julgou regular a prestação de contas de convênio para a execução do projeto Terceiro Festival Cultural do Cochipó do Ouro. Na mesma decisão da primeira Câmara de Julgamento, o produtor responsável pelo projeto foi multado por prestar contas depois de 7 meses do fim do convênio. Veja os detalhes. O convênio foi firmado entre a Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso e o produtor Edson Miranda Oliveira, no valor de R$ 30 mil. Inicialmente, a Comissão de Tomada de Contas Especial concluiu pela ocorrência de dano ao erário, pela não prestação de contas, no valor de R$ 30 mil, que atualizado até julho de 2017, conforme determina a portaria da Secretaria de Fazenda, chegaria a R$ 60 mil. O recurso foi liberado para a execução do projeto Terceiro Festival Cultural do Cochipó do Ouro. Na análise do processo, o conselheiro relator Luiz Carlos Pereira identificou a prestação de contas 7 meses após a conclusão do projeto. Porém, ficou caracterizado nos autos que os recursos liberados foram efetivamente utilizados conforme as despesas projetadas. Desta forma, o voto do relator foi pela regularidade da tomada de contas especial, com a aplicação de multa ao responsável pelo projeto. Concluo pela aplicação de multa ao conveniente senhor Edson Miranda Oliveira no valor de 10 UPFs-MT, em razão dos apontamentos que configuraram a manutenção da regularidade IB03. Como voto, senhora presidente. Outra tomada de contas especial foi instaurada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso e apreciada pelos conselheiros. Confira. Esse processo de relatoria do conselheiro interino Luiz Carlos Pereira foi instaurado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso para apurar os repasses dos recursos realizados pela pasta à Associação dos Artistas e Produtores do Estado, por meio de um convênio de 2012. Esse convênio, no valor de R$ 635 mil, foi firmado para a realização do Circuito de Praias do Araguaia e Festival de Canção. Segundo o conselheiro relator, irregularidades formais foram encontradas, referentes à inobservância das regras de prestação de contas de convênios e ou instrumentos congêneres. Falha, no entanto, que não causou prejuízo ao erário. Pois em que pese a confirmação das falhas apontadas pela equipe técnica, tais erros não impediram a demonstração do nexo causal entre as despesas efetuadas e a efetiva execução do objeto do referido convênio, conforme verifiquei da nota fiscal, dos folhetos, fotos e matérias do evento, das causas de exclusividade dos músicos e dos recibos. Por conta disso, o relator votou pela regularidade da tomada de contas especial, com aplicação de multa de 10 UPFs a Tiago Santos Carvalho Ferreira, responsável pela referida associação à época. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal, no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Para você, uma excelente semana e até mais.